Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, meu coração, enche minha vida no teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, É uma alegria poder estar com vocês nesse grupo de oração, nesse dia. Eu sou lá de Minas Gerais, da cidade de Itajubá, da Diocese de Pouso Alegre. Participo de uma comunidade de renovação chamada Javenice. E participo da renovação carismática desde 1971. Fui coordenador da Comissão Nacional da Renovação durante 12 anos. E fui responsável pela implantação da Escola Paulo Apóstolo, que hoje chama-se Escola Permanente de Formação. E é uma alegria poder estar com vocês aqui nesse dia e poder partilhar com vocês um pouco a palavra. Eu queria tomar com vocês o livro do Apocalipse, lá no finalzinho do Apocalipse. Aliás, é um livro fácil de achar, a Sagrada Escritura, né? São dois livros fáceis, né? Gênesis e Apocalipse. O último capítulo, penúltimo versículo. Aliás, o último versículo, na realidade, é um fechamento e não nos traz nenhuma revelação. O penúltimo versículo, sim, é a conclusão do livro do Apocalipse. E a conclusão do livro do Apocalipse é exatamente esse clamor, esse apelo. Aquele que dá testemunho, lá no versículo 20 do capítulo 22, aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, eu venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Maranatá. Sim, eu venho em breve. E aí o coro responde: amém. Vem, Senhor Jesus. Isso está dentro desse contexto, um pouco acima, no versículo 17. Vamos encontrar a igreja e o Espírito dizendo exatamente isso. O Espírito e a esposa dizem: vem. Aquele que ouve também diga: vem. Quem tem sede, venha. Quem quiser receber da graça, a graça, a água vivificante. O esposo, o Espírito e a esposa dizem: vem. O Senhor Jesus Cristo vem. Essa é a notícia que eu queria dar a vocês. Jesus Cristo voltará. Isso não é uma coisa para nós cristãos, uma coisa ameaçadora e que gere medo. Porque quando a gente começa a falar sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, algumas pessoas começam a imaginar aqueles sinais apocalípticos, terremoto. Aliás, tem um filme sobre isso, né? E terremoto, e quebra tudo, cai tudo. Não. Para nós cristãos, a segunda vinda de Cristo é uma esperança. Porque a segunda vinda de Cristo dá o sentido à nossa vida. Nós estamos aqui nesse período da história, aguardando a vinda daquele que é o nosso Salvador. E esse encontro com Jesus Cristo, nosso Salvador, é um encontro de felicidade, é um encontro de alegria, é um encontro de plenitude. E nunca um encontro de tristeza, e nunca um encontro de pessimismo, e nunca um encontro de coisas ruins. E nós perdemos essa noção, nós, igreja, perdemos essa noção de que o Senhor voltará. Porque existe essa cultura secular que nos envolve, que acaba nos amarrando no presente e não nos dando o sentido do futuro. Nós ficamos agarrados às coisas que na realidade não nos dão segurança e nas coisas que passarão e que não permanecerão. Porque quando o Senhor voltar, Ele vai estabelecer definitivamente seu reino.
E nós vamos viver exatamente nesse reino com as coisas definitivas, porque a morte passará, a dor passará, a doença passará, todas as coisas passarão, as nossas lágrimas serão enxugadas, a nossa alegria será imensa, Deus será pleno, totalmente pleno em nós, não existirá mais nada que nos impeça de viver, de ver e vivenciar a alegria de Deus. Isso porque o Senhor voltará. Porque o Senhor voltará para estabelecer a sua glória, para estabelecer o seu domínio, para estabelecer o seu reino de maneira definitiva. E para nós que o amamos, e para nós que somos sua igreja, esse encontro é um encontro vitorioso, é um encontro alegre, é um encontro de plenitude, e nunca jamais um encontro de derrota, de tristeza, de lágrimas. Mas essa cultura nossa, ela nos tira essa visão da esperança, porque a nossa esperança, que é uma das virtudes teologais, ela está firmada exatamente nessa realidade da volta do Senhor Jesus Cristo. Nós esperamos é isso. O que nós esperamos? Nós esperamos a volta de Cristo. Nós estamos nesse período de vida, nessa história, esperando a volta de Cristo. Porque Ele virá para resgatar-nos, para nos levar-nos junto com Ele, para estarmos com Ele no céu. E nós vivemos essa espera. Mas a cultura no mundo não deixa a gente ter essa consciência. E nós acabamos vivendo as coisas que são passageiras. E não vivemos olhando as coisas que não passarão. É muito interessante, esses dias uma pregadora estava falando isso. Que o pai dela era um grande empresário. E estava conversando com outro empresário, eles estavam programando um investimento. E o outro empresário falava, o pai dela era um homem de igreja, e o outro empresário falava para ele, assim, vamos investir em negócios, porque daqui 10 anos tal coisa vai dar lucro, então vamos investir em 10 anos. E você topa? Ele falou assim, não, eu quero investir em algo que me dê lucro e que me garanta a vida daqui a 10 mil anos. É lá que eu quero fazer o meu investimento. Eu não quero fazer um investimento para 10 anos. Eu quero fazer um investimento para 10 mil anos. E quem é que pode nos garantir alguma coisa a 10 mil anos? Somente Jesus. Quando Ele vier. E vai estabelecer um reino sem fim. Não haverá mais tempo. Nós investimos nas coisas que passam. Porque nós não temos consciência daquilo que virá. E exatamente por causa disso nós vivemos angustiados. Porque nós não temos o controle das coisas. E nós investimos nas coisas passageiras e não nas coisas que não passam. Porque nós perdemos a noção de que o Senhor voltará. Que o Senhor voltará. Eu viajava de avião um tempo desse. E tinha um senhor do meu lado, nervoso, mas muito nervoso. Eu estava rezando o terço. Ele olhou para mim e falou assim, você também está com medo? Eu falei assim, não, eu estou acostumado a rezar o terço mesmo, quando eu estou viajando. E ele mostrava o retrato da filha dele e da mulher dele. Eu fui visitar minha mulher, que já fazia 3 anos que eu não via, minha filha e tal. E segurava na cadeira do avião e ficava com as mãos brancas. E apertava o cinto e falava, tá certo, né? Tá certo, tá tudo certo, né? Apertava o cinto, agarrava a cadeira e ficava se sentindo seguro, porque ele estava com o cinto de segurança apertado e ele estava bem firme na cadeira. Aí ele olhou para a janela enquanto o avião estava voando, a asa faz um pouco assim, né? Aí ele apavorou mais ainda e perguntou para mim, é assim mesmo? Eu falei assim, é assim mesmo. E ele, então, mas eu estou certo, né? Nada vai acontecer porque eu estou com o cinto preso. Gente, você está viajando num avião e está confiando no cinto. Se o avião cair, vai cair com o cinto apertado. Não, vai cair. Quem nos sustenta? Quem nos sustenta? Então nós ficamos investindo nas coisas passageiras e ficamos investindo nas coisas que passam e esquecemos de investir nas coisas que não passam, porque o Senhor voltará. Isso não nos aliena do presente. Isso não quer dizer que a gente deva desistir do presente, de maneira nenhuma. Nós somos chamados a trabalhar nesse momento. Nós somos chamados a construir o reino de Deus aqui. Um reino de Deus que começa aqui e termina na eternidade. Mas começa aqui com esforço nosso, com o nosso empenho, com o nosso engajamento, mas termina na eternidade.
A Jerusalém que virá do céu é construída na terra, e aquela que vem do céu se reúne com aquela que foi construída na terra. Mas todo o nosso projeto tem que ter uma dimensão de eternidade, porque senão não vale a pena. E quando a gente perde essa noção de que o Senhor voltará para estabelecer definitivamente seu reino, nós começamos a perder os valores de eternidade. Nós perdemos os valores mais significativos, porque ficamos presos nessa temporalidade. Quando a gente perde essa noção da vinda de Cristo, algumas coisas começam a acontecer com a nossa vida. Primeiro, que nós começamos a nos acomodar. Ficamos acomodados. O nosso futuro está garantido. Nada vai acontecer, nada vai mudar. Então vamos ficando acomodados. Nós não nos sentimos mais provocados para ter uma vida melhor em relação a Deus. Uma outra coisa que acontece é que a gente fica relaxado. Porque não existe vida eterna, não existe sentido da vida, então para que se esforçar em ser melhor? E depois a gente fica com aquele sentimento de impunidade. Quem vai nos julgar? Quem vai nos cobrar de alguma coisa? Portanto, quando a gente perde essa noção, essa consciência de que o Senhor voltará, a nossa vida cristã começa a ser uma vida medíocre. Uma vida aquém do que ela deveria ser. Aquém. E nós não vivenciamos já aqui nesse tempo aquilo que é próprio dos cristãos. Os cristãos, no começo da história da igreja, tinham essa consciência. Sabiam que o reino que viria com o Senhor seria o definitivo. Por isso eles davam pouco valor à sua própria vida e estavam dispostos ao martírio. Hoje, será que nós encontramos cristãos dispostos ao martírio? Dispostos a trocar essa vida pela vida do Senhor, pela vida que o Senhor nos trará? Os cristãos, quando morriam, eles eram enterrados com o rosto voltado para o leste, esperando a vinda do Senhor. Essa pregadora que eu estava me referindo, contou a história que ela foi fazer uma escavação arqueológica em Israel, e num sítio onde existiam 3 grandes civilizações, os muçulmanos, os judeus e os cristãos, e que em um certo momento conviveram lá por volta do século 8, mais ou menos. E eles estavam fazendo uma escavação e encontraram alguns esqueletos, alguns corpos. E os esqueletos estavam preservados. Eles chamaram então um especialista para saber se aqueles corpos, se aqueles esqueletos eram esqueletos cristãos, muçulmanos ou judeus. Aí quando o especialista chegou, olhou os corpos, falou, eles são cristãos. E por que eles são cristãos? Ele perguntou, porque eles estão com as mãos no coração e olhando para o lugar para onde o Senhor vem. Somente os cristãos eram enterrados assim, na esperança da vinda do Senhor. Essa esperança da vinda do Senhor passou para a nossa liturgia. Nós rezamos isso em todas as missas. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a sua morte e proclamamos a sua ressurreição e vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Maranatá. Maranatá. Esse Senhor voltará. E como que ele voltará? De que jeito ele voltará? Vamos tomar o Evangelho de Mateus no capítulo 25. Porque nós vivemos hoje, no capítulo 24 de Mateus, vai falar o jeito que nós vivemos. Nós vivemos como nos tempos de Noé. Bebendo, comendo, dançando, sem se importar com amanhã. Aí quando a água veio, já era tarde. Isso nós encontramos no capítulo 24. Quando Jesus fala sobre os tempos de Noé. E aí no capítulo 25, nós encontramos aquilo que é chamado de discurso escatológico, aquilo que Jesus Cristo fala do final dos tempos. E aqui ele fala que o Senhor voltará repentinamente, e ele ainda, um pouco antes, ele fala que o Senhor voltará como um ladrão, sem avisar. E aqui ele fala das 3 maneiras que o Senhor voltará. A primeira forma com que o Senhor voltará é como noivo.
Aí ele narra aquilo que é chamada a parábola das 10 virgens. E ele conta essa parábola e nós conhecemos. As mulheres que tinham azeite para um tempo e para mais um tempo. E aquelas que não tinham azeite para um segundo tempo. Eram imprudentes. E viviam de maneira imprudente. Então o Senhor, ao falar para nós que Ele virá como noivo, Ele nos dá 2 ensinos importantes. Primeiro, que se nós somos a noiva, nós temos que nos preparar para o noivo. As mulheres que se casaram sabem como é que é o dia do casamento. Quanto tempo se passa na maquiagem? Quanto tempo se passa para escolher o sapato? O vestido? Para estar bonita para o noivo. Se o Senhor vem como noivo, nós que somos sua noiva, nós temos que nos preparar para isso. Nós temos que nos adornar, nós temos que colocar a nossa melhor roupa, nós temos que colocar as virtudes, nós temos que nos preparar para o dia maravilhoso, que é o dia do encontro definitivo com o noivo. Esse sentimento é que deve estar no seio da igreja. O sentimento de estar nos preparando constantemente, porque o noivo vem. Eu lembro da minha filha mais nova, quando ela se casou, ela atrasou 45 minutos ou 55 minutos. Eu estava mais nervoso do que o noivo. O noivo até que estava tranquilo, sossegado, e eu estava mais nervoso que ele. Eu falei, meu Deus do céu, isso não é possível. Aí eu fui falar com ela. Ela falou assim, não, é que o vestido deu um probleminha. Um probleminha provavelmente soltou uma barra, qualquer coisa parecida. E aí eu não estava direito, como eu queria estar no dia do meu casamento. A preocupação de estar perfeita para o casamento. E essa é a nossa preocupação. Será que se o Senhor viesse hoje para se encontrar conosco, como Ele vai nos encontrar? Com que vestido nós estaremos vestidos? Quais são as joias que nós apresentaremos? Qual que é a nossa maquiagem? Seremos revestidos de santidade? Estaremos manifestando as virtudes necessárias para estar nessa núpcia? Nós estamos nos preparando para isso? Nós temos consciência disso? E quando ele fala que ele virá como um noivo e que nós devemos nos preparar, ele dá um segundo ensino, que nós devemos ser prudentes com nossa vida. Nós não podemos desperdiçar as oportunidades. Então esse período de espera é um período que nós devemos ser prudentes. E como nós somos imprudentes? Como nós embarcamos em furadas? Como nós arriscamos a nossa vida eterna em coisas que são fúteis? Como nós arriscamos a nossa salvação em coisas fúteis? Ficamos brigados entre nós por causa de antipatias. Nós desperdiçamos a oportunidade de nos revestir de santidade por imprudência, porque nos misturamos com coisas que não prestam, com coisas que não são da vontade de Deus. Nos sujamos. Aí o Senhor fala, Ele virá como um noivo. E então nós, como noivas, temos que estar preparados para esse encontro. E mais do que estar preparados para esse encontro, nós temos que desejar esse encontro. Devemos desejar esse encontro. Eu lembro que quando a minha filha marcou o casamento, ela ficou riscando no calendário, menos um dia, menos um dia. Nós estamos hoje a menos um dia em relação a ontem do encontro com o Senhor. A cada dia que passa é o dia que nós nos aproximamos desse encontro que nós desejamos. Porque o Senhor virá como noivo. Não nos trará tristeza, porque o noivo não traz tristeza à noiva. O noivo traz alegria à noiva. Traz um projeto novo. Traz uma nova realidade. Um novo sentido para a vida. Isso que é o Senhor vindo. Isso que significa a vinda do Senhor para nós. Mas o Senhor também virá como um administrador. Aí nós encontramos a parábola dos talentos. E essa parábola dos talentos fala, o Senhor viaja, entrega para um
5 para outro, 3 para outro, 1, e volta. E pergunta o que você fez com o que eu te dei. Como nós devemos esperar o Senhor, trabalhando nas coisas do Senhor. Aqueles homens que receberam os talentos, trabalharam com os talentos do Senhor. E o Senhor, ao voltar, ele espera encontrar uma fortuna, uma multiplicação daquilo que ele entregou. E aquele que viveu a mediocridade, que não fez nada, que enterrou seu talento, e não fez seu talento produzir, esse saiu. Esse foi colocado fora da festa que o Senhor faz ao final. Nós recebemos talentos em nossa vida. Todos nós temos talentos. Todos nós recebemos de Deus o necessário e o suficiente para produzir para o reino, para fazer com que o reino se estabeleça entre nós, nesse aguardo do Senhor. E isso vai ser exigido de nós. Então, quando ele fala sobre os talentos, ele está falando que nós devemos aguardar a vinda, trabalhando no reino e multiplicar aquilo que recebemos. Isso nos leva a um exame de consciência. O que é que nós temos feito com nossos talentos? Nós passamos a vida murmurando. Não é capaz, não sou capaz, não tem, quem sou eu? Ficamos diante das dificuldades da vida, ficamos derrotados. Não acreditamos que possuímos a graça suficiente para ultrapassar as necessidades, para ultrapassar as dificuldades. Os talentos nos foram dados e nós devemos esperar a vinda do Senhor trabalhando os talentos. Todos nós temos que produzir o máximo possível, porque o Senhor vem e nós devemos entregar a Ele aquilo que nos deu e aquilo que, a partir daquilo que nos deu, nós produzimos, porque é seu direito. Portanto, uma segunda forma de esperar o Senhor é trabalhando nas coisas do reino. E depois o último texto do capítulo 25, que é o que é mais terrível, porque o Senhor também virá como juiz. Virá como juiz. E vai nos julgar. E desse julgamento, ninguém está isento. Ninguém. Todos nós seremos julgados pelos nossos atos, pela nossa vida. Isso para nós não deve ser um motivo de medo. Porque se nós vivermos conforme a vontade de Deus, nós ouviremos aquilo que nós queremos ouvir. Vinde benditos de meu Pai, para o reino que eu preparei para vós. Agora, se nós não vivemos conforme a sua vontade, nós ouviremos aquilo que nós não queremos ouvir. Afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Nós somos chamados a esperar o Senhor amando, porque é exatamente isso que o juiz vai perguntar. Quando aquele estava necessitado, você o atendeu? Porque eu estava nele. Quando aquele que estava sofrendo, você o consolou? Porque eu estava nele. O Senhor vai nos cobrar de como nós amamos. Como nós amamos a Ele, porque nossas ações têm que ser motivadas por amor a Ele. E como nós amamos o nosso irmão, porque são esses os dois mandamentos, únicos mandamentos, que realmente importam em nossa vida. Amar a Deus e amar o próximo, porque nós amamos a Deus. E isso será a base do nosso julgamento. E é isso que vai estabelecer a sentença que nós recebemos. E todos nós temos que saber disso. Mas nós, por causa dessa mentalidade secular, esquecemos do julgamento. E quando se fala em julgamento, entra hoje em dia essa corrente que fala que Deus é bom, que Deus perdoa tudo, que todo mundo vai para o céu. O perdão de Deus é dado para todos aqueles que se arrependem. Para todos aqueles que reconhecem-se pecadores. Para todos aqueles que fazem penitência para reparar o mal feito. O perdão de Deus não é dado sem a conversão. O perdão de Deus não é dado sem o arrependimento. Por isso, quando Jonas foi mandado para Nínive, para anunciar o julgamento de Deus para Nínive, ele falava: arrependam-se, arrependam-se porque o Senhor virá a essa cidade.
Quando Noé informa que haverá um dilúvio e aquele povo não acreditou, ele falava sobre arrependam-se de seus pecados. E hoje em dia nós precisamos de arrepender de nossos pecados, porque nós vamos passar uma hora pelo julgamento, porque o Senhor virá como juiz e vai julgar como nós vivemos, de que forma nós vivemos. Mas para nós que vivemos conforme a vontade de Deus, esse julgamento não será um julgamento de sofrimento, será um julgamento de alegria, porque nós estaremos diante do Senhor como noivas preparadas, como trabalhadores honestos da sua vinha e como homens e mulheres que amaram sinceramente durante sua vida. E por isso nós vamos escutar do Senhor: vinde benditos de meu Pai, para o reino que eu preparei para vós. Portanto, nós não temos medo, porque o Senhor vem para nos levar, vem para planificar a nossa vida. E nós já começamos a viver essa realidade, a realidade da vinda do Senhor. Porque o sinal de que os últimos dias são esses que nós estamos vivendo, é o Espírito Santo que foi derramado. Lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós encontramos essa revelação. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos, e eles ficaram cheios do Espírito Santo, no versículo 17 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós encontramos o discurso de Pedro. E Pedro se utiliza de uma profecia do profeta Joel sobre a vinda do Espírito Santo. E a profecia de Joel, repetida por Pedro, aqui diz isso: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre todos vossos filhos e filhas. Vossos servos e vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne e vossos filhos e filhas profetizarão. Nos últimos dias, os últimos dias que são esses, são marcados pelo derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo é derramado nesses últimos dias para que nós, cheios do Espírito Santo, filhos e filhas de Deus, cheios do Espírito Santo, possamos viver a vontade de Deus, possamos viver o seu projeto de vida para estarmos plenamente inseridos nele depois da sua segunda vinda. São Paulo vai falar na sua carta aos Coríntios que quando as coisas todas forem concretizadas e completadas, quando tudo for submetido pelo Filho ao Pai, e o próprio Filho se submeter ao Pai, Deus será tudo em todos. Deus será tudo em todos. Nós já começamos a viver essa realidade quando o Espírito Santo foi derramado sobre nós. Começamos a viver a realidade dos últimos dias, porque o Espírito Santo nos foi dado. E esse Espírito Santo irá nos transformar, nos preparar para o dia final, de tal forma que quando o Senhor vier, Ele será pleno, totalmente pleno em nós. E nós seremos então junto com Deus uma coisa só. E isso que é o que o Senhor quer nos dar. Essa é a sua promessa, esse é o seu reino para nós. Por isso, quando nós falamos Maranatá, vem Senhor Jesus, deve existir em nosso coração não o medo, deve existir em nosso coração a alegria da esperança, porque o Senhor virá para nos levar com Ele, para morarmos com Ele na eternidade em plena felicidade. Por isso, Maranatá deve ser a nossa oração. Vem Senhor Jesus, vem logo, vem depressa, porque estou ansioso para encontrar contigo, porque quero estar com você. Vem depressa, Maranatá. Essa é a oração da igreja, essa é a nossa oração. Não uma oração de medo, mas uma oração de alegria, porque quando o Senhor vier e nós nos encontrarmos com Ele, nós teremos uma felicidade que nós não sabemos medir. Nós não temos noção de o que é a felicidade de estar em Deus. Nós temos noção do que significa viver junto com Deus. Nessa felicidade eterna que acontecerá quando o Senhor vier nos resgatar e nos levar para o céu. Você quer ir para o céu? Você quer se encontrar com Jesus Cristo? Você tem vontade de se encontrar com Ele? Então não tenha medo. Chame o Senhor, Maranatá. Venha hoje, venha agora. E se possível nesse grupo, para que daqui nós vamos para o céu direto. Já pensou?
Nós começamos esse grupo aqui na catedral. Já pensou terminar esse grupo no céu? Aliás, não termina, né? Porque no céu não tem fim, né? Numa felicidade muito maior do que essa que nós estamos aqui. Vem te elegeu, te ungiu e consagrou. Não temas, os lábios santos teu nome ressoou. Não te chamou como um servo qualquer, mas com carinho filho seu. Te capacitou, toda a força te deu, não parou e acolheu. Ergue-te, pois, Deus te fez um vencedor. Levante suas mãos e cante. O Senhor Jesus regressando está. Vitória! Vitória! Celebra a vitória. O Senhor Jesus regressando está. Vitória, canta com unção tua vida. Tua vida. Crê! O tempo é curto e não dá pra esperar. Tu não vês? Só procura te enganar, dizendo que tens mil motivos, enfim, para tudo abandonar. Abraça o que é teu. Permanece fiel, luta sem desanimar. Ergue-te, pois. E depois Deus te fez um vencedor. Celebra a vitória. Vitória. Senhor Jesus, Regressando está. Vitória. Celebra a vitória. o Senhor Jesus regressando está. Vitória. Tua vida. Oh! Pra terminar. E agora você vai abraçar a pessoa que está do seu lado. Escolha um irmão e dê um abraço forte nele. E diga pra ele: meu irmão, seja forte. Seja forte até o fim, porque o céu te espera. Meu irmão, não desista do Senhor. Aconteça o que te acontecer, diga pra ele: venha o que vier, não desanime, não abandone o Senhor, porque o céu é o teu lugar. E vamos dar uma salva de palmas para Jesus, que foi preparar um lugar para nós. Ele já está lá, Ele já está